Bem, estamos aqui em mais um episódio do Talk Bonja Podcast. Meu nome é Carlos da Costa. Eu sou Maninho Stenberg. Nos trabalhos técnicos nós temos Idel Brando. E hoje nós estamos recebendo um convidado, não é isso, Maninho? Muito especial. Que é o Adriano Silva. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Estamos aqui para divulgar um pouquinho desse meu trabalho. E assim, o assunto hoje é lâmina selvagem, não é isso, Adriano? Exatamente. Quadrinhos, né? Popular gibi. Cultura pop que está em alta, né? E Pernambuco não está deixando para trás, que nós temos aqui autores, não só eu, como muitos autores de quadrinhos. E vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, como é que um brasileiro está fazendo um quadrinho, né? Coisa que a gente só vê muito forte na cultura americana. Uhum. Antes dele começar a explicar sobre o que ele trabalha, né? Ele poderia dar um panorama assim para explicar para a gente o que é um gibi, né? A diferença do HQ, né? Se é a mesma coisa, se não é. Na verdade é a mesma coisa, né? O nome gibi é aquilo da marca pelo produto, né? Existia um quadrinho que o era Nescafé, seria o Nescafé. Ou um bombril, né? Que é a lâmina de aço, a esponja de aço, a gente chama bombril. E o gibi é uma história em quadrinho, né? Era o título de uma publicação nacional que tinha, que era chamada gibi, e popularizou. Entendi. Ilustrado, sempre ilustrado. Sempre ilustrado. Entendi. Na verdade, né? Já que entrou nesse exemplo aí, a primeira forma de escrita nossa como ser humano é o desenho. Toda criança, antes de aprender a escrever ou a falar, ela já começa a desenhar, né? E se a gente for observar na nossa pré-história, as pinturas rupestres, né? A história naquela época não tinha a história escrita, mas ela já era contada de certa forma por meio de imagens. Então, os quadrinhos, eles datam ali da pré-história, da história do homem, né, como um todo. E é uma forma até mais interessante, tão interessante quanto de acompanhar, porque tem ali as imagens, é mais fácil até de situar a questão da imaginação, não é isso? Acho que se torna menos cansativo, né? Sim. Do que um livro em si, né? Existem quadrinhos, né? Existe quadrinho, porque, na verdade a gente chama HQ, que é história em quadrinhos, mas também no mercado americano é o comic book. Na verdade não deixa de ser um livro, né? É um livro ilustrado. E as imagens, elas ajudam a contar a história. Existem algumas histórias que não existe nem balão de texto, né? A própria leitura visual faz você acompanhar a história e compreender o que está acontecendo ali. Então, assim, a história em quadrinho como um todo, somente no meu exemplo mesmo, eu comecei a leitura um pouco tarde, né? Já com 14 anos, eu comecei a me interessar pela leitura de livros, Monteiro Lobato, entre outros, e depois me enveredei para o ramo dos quadrinhos. Mas o próprio quadrinho em si, ele ajuda muito, né, na questão da leitura. Tem muitas coisas ali interessantes, né? Tem balão de pensamento, balão de onomatopeias, né? Enfim, tem várias nuances ali no quadrinho que a gente usa na educação como um todo. E eu costumo dizer uma frase bem clichê, eu vou repetir mais uma vez, que a leitura me salvou de uma vida medíocre. Acho que quando a gente lê, a gente entende melhor as coisas, a gente se expressa melhor e ajuda como um todo na nossa vida. Entendi. E hoje em dia essa questão de... É porque antigamente essa questão de HQs era muito tida como uma coisa só para criança, mas hoje em dia isso já foi mais desmistificado, né? Mais hoje em dia todo mundo, né? consome, todo tipo de público, isso. né? No Brasil está se desmistificando muito isso, né? Atualmente. Acho que por conta da força do próprio cinema, né? Que popularizou muito o gênero de super-herói. Mas ainda existe um certo preconceito no Brasil de que quadrinho é coisa de criança. Tanto é que eu sempre falo nas entrevistas que um dos maiores personagens nacionais que é estourado de sucesso, que hoje vive disso e vive muito bem, é Maurício de Souza, né? Ele tem um estúdio de quadrinho voltado para a criança, porque a leitura se inicia, né, das crianças, principalmente por meio da história em quadrinho. Então, essas crianças crescem. Tanto é que ele já passou da Turma da Mônica para a Turma da Mônica Jovem, né? Então já tem hoje os mangás, né, no estilo mangá, né, que é o quadrinho japonês. Ele tem as histórias da Turma da Mônica já com os adolescentes. E da mesma forma, a questão dos super-heróis. As histórias na década de 60, 70, 80, que foi mais popularizando realmente, você vai ver que elas tinham umas narrativas bem mais infantis, umas tramas bem mais simples, chegavam a ser ingênuas, né? Mas hoje não, hoje nós temos grandes roteiristas, né? Roteiristas de cinema, escrevendo também para quadrinho. Então a gente vê que realmente a coisa se popularizou e é aquilo, as crianças cresceram, né? E elas mantêm os seus gostos, né? O seu hábito da leitura. E coisa que foi lá na sua infância, sei lá, o cara com 10, 15 anos gostava de ler, ele vai crescendo, ele passa na frente de uma banca ou até de uma livraria, ele vê aquele herói que ele lia na infância, né?
ou na sua adolescência, ele tem aquele saudosismo, aquela nostalgia, ele vai lá e compra e começa a colecionar novamente. Muitas vezes acontece isso. E quando foi que iniciou a tua jornada de começar a criar esses tipos de conteúdo? Primeiro eu vou pedir licença aqui para vocês, né? Eu vou entregar aqui para vocês uns brindes. Mais uma vez. Que são as HQs, né? Nós temos 3 edições, é o volume 1, 2 e 3 da HQ do Lâmina Selvagem. Eu vou aqui entregar para vocês. E tem também, não sei se eu estou falando muito longe do microfone, e temos também aqui uns pôsteres que eu trouxe para vocês. E no cara já dá para ver onde se passa a história do Lâmina Selvagem, né? Lá no Rio de Janeiro. E tem todo um contexto do porquê. Muita gente me pergunta, mas por que quando você começou a escrever o seu quadrinho, você não escreveu aqui no Recife, você é aqui do Nordeste, e você vai e faz um estrela lá do Rio de Janeiro? Na verdade, eu vou falar, né, como eu iniciei isso. Assim como todo fã de quadrinho, a gente gosta muitas vezes de desenhar também, fica ali como copista, né, fazendo aquelas artes, desenhando os heróis que a gente gosta. E chegou um determinado momento na minha vida que eu pensei em escrever também, porque a gente acaba meio que fantasiando, né? Caramba, se eu fizesse uma história. E foi assim, meio que numa brincadeira, comecei a esboçar ali uma história que ia por um caminho totalmente diferente do que é esse hoje, né? A gente vai amadurecendo as ideias, vai profissionalizando, inclusive. Se vocês, quando começarem a ler o quadrinho, vocês vão ver que existe uma diferença gritante, tanto do volume 1 para o volume 2, como do volume 2 para o volume 3, a narrativa. O universo que a gente vai criando, ele vai tomando forma por si só, vai crescendo, surgindo coadjuvantes. E quando eu criei a história do Lâmina Selvagem, eu queria usar alguma coisa da realidade para fundamentar a minha ficção. Então, eu comecei a escrever em 98, realmente, essa história, e eu lancei ela em 2018, ou seja, 20 anos depois, foi que eu lancei ela na Comic Con em São Paulo. Mas eu usei como plano de fundo a Chacina da Candelária. Isso não está muito bem explícito na própria HQ, né? Temos apenas menção de data e local ali, e depois, em flashbacks, nós vamos mostrando isso nas edições futuras. Mas nós usamos a Chacina da Candelária lá no Rio de Janeiro, que foi um fato que eu, na época, foi em 93, né? Eu era adolescente naquela época, e isso achei muito impactante, né, na história do nosso país. E hoje em dia parece que não mudou muita coisa também, né? Ainda acontece esse tipo de coisa, tipo de chacina, tipo de crimes. E curioso que ainda hoje, se você for pesquisar matérias sobre a Chacina da Candelária, você vai ver que está tudo muito mal explicado ainda, né? Muitas pessoas dali ainda estão desaparecidas, não foi dado um resultado final, né? Do porquê daquilo e o que aconteceu. Então eu usei isso aí como plano de fundo para dizer que uma empresa de tecnologia, uma multinacional, chamada Biotech, ela criou um PBH, que é o Protótipo Biomecânico em Humanos. E como não tinha cobaias voluntárias, eles sequestraram parte daqueles garotos que estavam ali na calçada da Candelária, né, para usar como cobaias, que se desse certo, eles teriam êxito ali no seu projeto e colocariam para frente, que foi assim que aconteceu na história. E se desse errado, no mínimo, ninguém ia sentir falta daqueles mendigos, seria meio que uma limpeza social. Então, algumas pessoas te perguntam, porque hoje em dia está tudo muito polarizado, né, politicamente. Mas tu não defende lado A ou B, não. Cara, eu faço críticas sociais. Na minha HQ, a gente fala de políticas, né, a gente mostra todo um contexto social, mas não uma política partidária. A gente não quer entrar nesse meio, política porque eu acho pública mesmo, né? Exatamente, é questão social, exatamente. Tanto é que, no decorrer da leitura de quem adquiriu o quadrinho, vai ver que o terceiro capítulo do volume 1, que é um arco de origem, ele tem 3 capítulos, que é o Gênesis Selvagem, Desfecho Selvagem e Cidade Maravilhosa. O terceiro capítulo, que é o Cidade Maravilhosa, nem tem super vilão, né? O primeiro livro. Do primeiro livro, do volume 1. Então, o vilão do terceiro capítulo é a própria realidade da violência do Rio de Janeiro. E o arco principal se dá em torno de uma criança que fica soterrada em um desmoronamento de barreira. No decorrer da história vai tendo a chuva e o Lâmina vai passando ali meio ainda sem se revelar à população, e no meio daquela lama, né, daquele acontecimento, daquele deslizamento de barreira, ele tem que se expor ali para a população e ajudar naquele resgate. No caso, ele é um herói. Ele é um anti-herói. O que seria um anti-herói? Vamos lá, tem a diferença, né? Assim, antes de a gente começar a entrar nessa explicação, essa cena, inclusive, Adriana, ela é muito bonita porque tá lá
a criança, no caso, tem uma cena, né, que a criança está soterrada, Isso. e aí ela vê a luz, né, batendo no Brilhando na lâmina, armadura e aí dele. encontra o caminho. É bem Isso, bonita isso. essa cena. Eu costumo dizer que É nesse o um, volume, é outra história. O volume 1, o capítulo 3 do volume 1, ele é mais uma licença poética, porque geralmente a história de quadrinho tem super vilão, né, tem aquela coisa do herói, do vilão, aquela trama toda, e nessa aqui não, eu quis fazer uma história bem pé no chão, mesmo que seja um cara com armadura, né, mas é uma história bem pé no chão, mostrando um pouquinho da realidade ali do Rio de Janeiro. E aí vou voltar para aquela questão de que, por que no Rio de Janeiro, né? Primeiro que está atrelado a um fato que ocorreu lá, que é a chacina da Candelária. E na época que eu escrevi isso aí, em 98, eu já tinha aquela visão assim de por que não fazer em Recife a história? Recife também tem, né, desmoronamento de barreira, também tem criminalidade, mas eu tinha muita visão daquilo de ser globalizado. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa em Nova York, né, pensa na Estátua da Liberdade, e no Brasil eu olhei como o turista olha, né, ele pensa logo no No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né, com Pensa que o até a Cristo, capital do com Brasil, o né? Cristo Redentor, exatamente. E aí a pergunta de Maninho, né, qual é a diferença, né, de herói Sim. para anti-herói? Tem uma diferença que eu posso dar um exemplo bem prático aqui, de cara vai dar para entender. O herói é um Superman, ou um Homem-Aranha. É aquele cara que, independente de qualquer circunstância, ele não vai matar ninguém, não vai ferir gravemente ninguém. Ele morre, mas não mata. Exatamente, ele está ali para fazer o bem sem olhar a quem e sem julgamentos. Ele deixa tudo na mão da justiça, para que a justiça, a partir dali, né, ele capturou lá o bandido, ele vai deixar na mão da polícia e da justiça para que a justiça faça ali os seus trâmites legais e aquela pessoa já seja condenada ou não. E o anti-herói não, é aquele cara que já chega para querer resolver tudo. Ele é o ele é o juiz e carrasco ao mesmo tempo, né? Ele, na mentalidade dele, ele vê o bandido ali matando alguém ou roubando, ele faz justiça com as próprias mãos. Então, o exemplo do herói seria o Superman e o exemplo do anti-herói seria um justiceiro. O justiceiro, a gente sabe que ele vai lá e mata bandido à fole, ele não está nem preocupado com isso. Então, o Lâmina tem um pouquinho disso, né? O Lâmina, ele tem esse lado anti-herói, porque ele tem esse lado de machucar realmente, de agredir, de ferir e até matar. Mas isso é uma coisa que a gente ainda vai explorar muito, né, na personalidade do personagem. No decorrer da leitura, as pessoas vão percebendo que tudo que acontece com ele ali, ele foi vítima também, né? Foi uma consequência. Foi uma consequência, né? Ele foi sequestrado para passar por um aprimoramento nanotecnológico, né? Que é o PBH que eu falei, né? Que é o Protótipo Biomecânico de Humanos. E ali também tem um controle mental sobre eles não conhecem a sua vida passada, não lembram que eram mendigos, né? E eles estão ali fazendo um trabalho para o governo, né? Eles são, até, você vai ver no volume 2, a gente recapitula sempre essa história, recapitula como se fosse matéria de jornais, mostrando o que aconteceu na edição anterior. Isso a gente fez de uma forma para que ficasse mais dinâmica a leitura. E a gente observa, né, que os fatos que ocorreram no volume, deixa eu até pegar aqui, o que ocorreu no volume 1, ele está relatado nas matérias de jornais aqui do volume 2. E a gente percebe, né? E saiu no Globo. Saiu, tem matéria real aqui também, né? Falando lá a questão da chacina. Isso aqui é uma matéria real. É uma matéria real. A Folha Fluminense é um jornal fictício que eu criei e o Globo é um jornal que existe realmente. Então a gente saiu juntando aqui, né? Entendi. Até meio que uma forma, não é nem de... Uma forma meio que de homenagear, né? Esse fato que ocorreu. Tem aqui uma matéria da Folha de São Paulo também, que é uma matéria real, que até é uma matéria recente, né? Que foi de 2013, inclusive. Tá lá falando sobre isso também. Mas enfim, passou por essa lavagem cerebral lá, né? E eles estão trabalhando ali pro governo. Você vai ver que tem um momento que tá fechando um contrato com o governo, o cara bota uma mala de dinheiro em cima da mesa, tem essa crítica social nesse sentido também. Mas assim, antes mesmo de surgir o Lâmina Selvagem com a armadura, existia o Esquadrão Selvagem, que o nome dele é um derivado disso. Quando eu criei a história, eu criei um super grupo, né? Um grupo de super soldados. E nesse grupo de super soldados, eles surgiram para serem derrotados por um vilão. A trama original minha já pensava nisso. Tanto é que no decorrer da história vocês vão vendo que antes do Lâmina aparecer com a armadura, o Mutilador, que é um vilão, ele aparece primeiro com a armadura do que o próprio personagem principal.
porque eu fiz realmente um grupo de heróis para ser derrotado por um, e desse grupo sobreviver um, e esse um, que é o Lâmina, né, passar pelo aprimoramento também e ter essa armadura para ter ali o grande embate, né, os dois antagonistas da história. E fica aquela celeuma, né? Ele é violento porque ele é uma pessoa violenta, ou ele é violento por conta da programação. Ele foi programado para isso. Na matéria do jornal que eu estava falando, que eu acabei pulou um pouquinho aqui, fugiu a memória, eu não comentei, é que eu até falar aqui, né, que seria meio que milícia institucionalizada. Então, o Esquadrão Selvagem, ele era um órgão, né, de uma empresa privada, mas que trabalhava para o governo. É como se o governo tivesse dado ali o aval de dizer, vocês podem matar, resolvam a violência no Rio de Janeiro. É uma história bem pé no chão, né? Bem, parceria público-privada, né? Isso, é uma PPP, parceria público-privada. Muito interessante. Agora sim, Adriano, essa questão de anti-heróis está bem alta hoje em dia, né? Tá. Com Deadpool, com Punisher. Muito. Eu ia perguntar se Deadpool seria Deadpool o próprio Wolverine, né? Wolverine da história dos X-Men, você for ver lá a animação, que tá até em alta agora, né? Voltou, né? A X-Men 97 tá em alta. Mas se você for ver a própria HQ do Wolverine, ou até as próprias animações dele no começo, você percebe muito que ele era um cara muito selvagem e tal, muito violento, e que Xavier sempre tentava dar aquela apaziguada nele ali, tentando fazer com que ele controlasse os seus era um impulsos. Pavio, né? Pavio curto, né? Exatamente. Então, o Wolverine, ele passou a ser... Ele é um anti-herói, porque ele ainda tora braço, né? A cabeça ainda bate muito mesmo. É porque aí seria a questão também do poder que ele tem, né? Isso. Porque tem uns que tem poder de só dominar, controlar, né? Jogar água. Isso. E ele é uma gilete, uma navalha, né? Igual o Lâmina, né? Igual o Lâmina. Na verdade, o Lâmina tem um pouco disso, né, cara? O pessoal até diz, tá imitando o Wolverine. Caramba, a única imitação do Wolverine que tem aí só se for as garras, porque, teoricamente, o adamante do meu personagem é do lado de fora. Ele tem a armadura. Sim, mas aí... É porque eu não sei... Que não é adamante, viu, gente? É porque o Wolverine, ele sai de dentro, dentro dele mesmo. O esqueleto dele é revestido de adamante, né? Que é aquele metal fictício lá. E ele se fere, né, quando sai. Sim, né? sim. Só que como ele tem um fator de cura muito forte, ele se fere quando rasga, né, os pulsos, as mãos dele para sair, e automaticamente cicatriza, né? Aí quando ele puxa de volta, corta novamente e fecha. Agora, a gente entrou nessa questão dos X-Men 97, e você acompanhava, Adriano, na época, antigamente, foi uma das coisas assim. Sim, que sempre acompanhei, cara, sempre acompanhei. Assim, até porque quando lançou foi em 92, salvo me engano, que iniciou, né? Passou, acho que tem umas 5 temporadas, aquela animação original. Então, quando começou aquilo ali, era o auge dos quadrinhos, né? Foi na época que Jim Lee começou a desenhar os X-Men, na década de 90, e naquela época era uma coisa muito absurda. Ele vendeu 1 milhão de cópias, só nos Estados Unidos, né? Então, realmente foi o auge do quadrinho. Na década de 90, muita gente fala mal, a década de 90 tem muita porcaria nos quadrinhos, mas foi a época que mais vendeu quadrinho no mundo. Uhum. E como foi? Já assistiu os novos episódios? Como é que foi essa? Já assisti os 3 primeiros. Como é que foi? Eu tô achando bem fiel, né, a animação original. Tá repassando onde isso aí? No Disney Plus. Disney Plus. Eles pegam exatamente de onde terminou a animação original, de 92, e eles continuam a partir dali. Que é bem interessante. Uma coisa que eu vi muito pessoal falando é que o Ciclope está muito bem representado na animação, né? Porque nos últimos filmes foi uma representação que deixou muito a desejar, né? É porque, na verdade, o Ciclope sempre foi o líder dos X-Men, né? Ele sempre foi o líder. Ele tinha uma participação muito atuante, né? E inclusive mostrando bem os poderes dele. E nos filmes a gente não tinha isso. Era um Ciclope bem mais tímido, né? Mais no cantinho. Os outros personagens acabavam tomavam a cena, literalmente, né? Uhum. E a participação dele e a representação dos poderes dele eram muito mais contidas. E na animação não. No primeiro episódio mesmo, já vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu, mas é bem simples, né? Acontece um fato lá que a nave deles explode, né? Eles estão caindo e todo mundo sai voando, quem voa, né? Se ajudando ali, e ele simplesmente se atira em direção ao chão e dá uma rajada óptica, que amortece a queda dele, né? E ele cai com estilo ainda, né? Cai com estilo, que é aquela famosa pose de herói, né? Isso aí me empolgou muito quando eu vi. Mas não é tipo os foguetes de Elon Musk, não, né?
Não, Tá mas é tipo isso, ele solta a rajada pelo olho e aí ele mesmo Amortece pousa. a queda dele, né? Muito massa essa cena. Essa- Assim, eu não assisti o original na época, o que eu assisti, assim, quando era mais novo foi o Evolution, né? Que Sim. aí já é muito depois, que é outra Eu pegada, também né? só assisti esse aí. Evolution, X-Men Evolution, era muito bom, eu Tô me assisti. sentindo velho aqui, né? Porque eu assisti a outra lá. Não era nem Mas enfim, nascido, deixa eu na só, verdade. então, Mas voltando, adiantar né? aqui um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho do volume 1. No volume 1 tem mais essa pegada mesmo. É um arco fechado de origem do personagem, né? São 3 capítulos. Gênesis Selvagem, Desfecho Selvagem e Cidade Maravilhosa. Então, é um arco fechado que conta a origem dele. Aí no volume 2, a gente já entra com outra pegada. A gente começa a introduzir dentro do universo do Lâmina Selvagem uma pegada mais mística, né? A gente começa aí a mostrar... Tem um personagem chamado O Feiticeiro, né? Que é o Eric Sabat. Ele é um cara que faz uns rituais ali, e ele meio que influencia um garoto desde a adolescência, e tem todo um desenrolar aí que acaba numa pancadaria e num terrorismo ali no Rio de Janeiro, bem macabro. E essa história, a gente ganhou até um prêmio, né? De melhor edição do ano. Olha aí. Devia ter até trazido o troféu pra mostrar a você aqui. Mas ela foi muito bem aceita, né? O pessoal comparou muito o tipo de roteiro com a pegada das próprias HQs do Spider-Man, do Homem-Aranha, e teve uma repercussão muito boa. E o volume 3, que aí a gente mostra nessa HQ, sempre eu tento mostrar uma temática um pouco diferente. No volume 1 foi aquele lance da tecnologia, no volume 2 a questão do misticismo, e no volume 3 seria mais a questão da máfia, né? E do tráfico de armas ali. Então, no volume 3, no Covil Inimigo, o título da história, Covil Inimigo parte 1, onde uma empresa, os mafiosos, né, roubam uma tecnologia que é apresentada no volume 1 ainda, e eles, com essa tecnologia, eles fazem um armamento para tentar combater ali e inabilitar a armadura do Lâmina Selvagem. Então, Qual é o livro que ele ganha lá, a armadura? No primeiro já? ainda no primeiro, no capítulo 2, né, que é o Desfecho Selvagem. Mas seria um aprimoramento ou ele mesmo desenvolveu? Não, ele já tem o biomecanismo, né? Que a Biotech, que foi a empresa que sequestrou os mendigos, ela já implantou neles o biomecanismo, que aí ele já ampliou força, velocidade, tudo neles. Mas uma empresa rival, a Biotron, ela roubou esse projeto e aperfeiçoou. E aí fez a armadura do Mutilador. O Mutilador caçou o Esquadrão Selvagem, né? Já estou meio contando aqui, não é tão novo, foi de 2018, não é tanta novidade assim. Até a sinopse já mostra isso. E o Mutilador caçou, né, juntou-se com os bandidos, porque quando o Esquadrão Selvagem começou a atuar no Rio de Janeiro, mesmo sendo uma milícia institucionalizada, ela diminuiu muito a criminalidade ali. Então isso mexeu no bolso de traficante, de pessoal que contrabandeava armas, jogos clandestinos, esse tipo de coisa. Então eles se juntaram e estavam em busca de uma solução. Então a Biotron, que é essa empresa rival, se juntou com a máfia, com o crime organizado, para montar uma contrapartida para combater o Esquadrão Selvagem. Então eles criaram um mutilador, né? O mutilador foi lá, derrotou o Esquadrão Selvagem. Então praticamente quando achou que todo mundo tinha morrido do Esquadrão Selvagem, é quando a gente vê que houve um sobrevivente, e esse sobrevivente começa a ter recordação da sua vida, começa a ter flashback de sua vida como mendigo, e de caramba, tem alguma coisa estranha. Ele invade a Biotech, que era onde ele trabalhava, e começa a fuçar os computadores e começa a descobrir algumas coisas da vida dele que não era tudo aquilo que ele imaginava. Então ele resolve, a partir dali, tentar desmascarar tanto a Biotech, né, que sequestrou os mendigos e fez esses experimentos, como também combater a Biotron, que criou um vilão. Então nessa investida contra a Biotron, aí sim ele é capturado. Como ele já tem o biomecanismo, a Biotron só tenta fazer o aprimoramento dele para que se torne o biomecanismo, né, se torne essa armadura dele. Uhum. Aí tem alguns acontecimentos que aí o pessoal só lendo para saber o que vai acontecer. Será que a Adriana tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe? Quem sabe, né? Os Simpsons, né, cara? Os Simpsons sempre soltam algumas coisas ali que Sim. acontecem, né? uma Todos esses imaginação, episódios aí assim. passam no Rio de Janeiro. Sempre no Rio de Tudo no Janeiro. Rio de Janeiro. Já pensasse em fazer alguma história A fora? gente pensa, vamos dizer assim, a fase 1 do Lâmina Selvagem, ela termina no volume 8. A gente tá no 4 agora, estamos na metade. Então ele vai terminar, a fase 1 termina no volume 8. Então nesse volume 8 vai ter alguns acontecimentos que vão fazer com que ele faça meio que um tour pelo Brasil. Aí nesse tour pelo Brasil aí vai explorar inúmeras possibilidades, inúmeros vilões. Vai vir em Recife, cara. Ele vai estar aqui em Recife também. Olha Né? aí. Já pensasse em algum Isso que eu tô crossover ligado, né? com outros heróis assim? Cara, que já tem? Não.
Tem, muito nacional, né? Muita gente no quadrinho nacional fala com a gente de fazer crossovers, mas eu digo, ó, eu não acho que é o momento ainda, porque assim, produzir, né, e lançar o quadrinho pra gente é caro, até porque eu uso mão de obra que a Marvel usa, que a DC usa, eu uso artistas que trabalham para eles, então assim, para mim tem um certo custo, né, e eu não quero fazer um trabalho mal feito, eu quero fazer um trabalho, como vocês veem, com uma qualidade, e até curioso, né, algumas pessoas podem até olhar meio torto, achando que eu tô aqui querendo me gabar de alguma coisa, mas muitas vezes nos eventos a minha mesa fica meio que desprezada, porque algumas pessoas pensam que eu estou apenas vendendo algum quadrinho, as pessoas não acreditam que é a gente que faz. E quando o pessoal conhece, caramba, e aí pensam que é Marvel, aí pergunta, é Marvel ou é DC? Eu disse, não é nenhum nem outro, cara, é trabalho autoral, é da gente mesmo. Caramba, vocês que fazem e tal, mas tu desenha ou tu só escreve? Eu digo, não, cara, é o cara que só desenha, eu que escrevo. Porque as pessoas às vezes meio que menospreza quem escreve, né? Que é bonito aos olhos ver o desenho. Mas tudo que tá desenhado aí foi eu que idealizei, cara. O desenhista, ele é bom, claro, são bons os artistas que trabalham comigo, mas cada quadro desse aí eu que disse como seria. Então, assim, não menosprezando, né, o trabalho do roteirista, mas dando aí um certo valor. Eles materializam, né? Eles materializam. E como eles são muito bons, na maioria das vezes eu não preciso nem pedir algum ajuste, porque eles já captam bem o que está no roteiro e já são bons, já manda para mim, exatamente. E eu queria até ressaltar, é importante a gente ressaltar exatamente a qualidade, porque assim, é uma qualidade muito boa, né, Maninho? Pois é. Não perde, não fica para trás nem da Marvel nem DC, Sim, realmente, sim. A qualidade é muito boa. E sobre o crossover que você perguntou, eu ainda não fiz, porque para mim ainda não é o momento. Porque eu quero avançar um pouco mais na história, porque vai ter algumas reviravoltas muito importantes, muito interessantes. E eu quero primeiro que isso aconteça para eu poder apresentar o personagem ali junto com outros. Além de você, quem sabe da história completa? Cara, tem o pessoal do meu editorial, né? Ele já conhece. Eles conhecem, Eurico, Santos e Felipe Moura, eles me ajudam. A partir do volume 2, eles ajudaram só na diagramação, letreiramento. Mas no volume 3 em diante eu já pedi a eles, inclusive, que eles me ajudassem mais no roteiro. Então, porque assim, eu sou meio que pragmático, eu sou meio que um anti-herói só, sabe? Eu quero chegar e matar e resolver logo. E a gente sabe que a história tem que ser mais bem contada, né? Então, eles colocam alguns elementos tem que ser mais devagar. Tem que ser, exatamente. Eles colocam um freio ali, Adriano tá viajando muito aqui, tá indo muito rápido, e eles já agregam muito valor, né? No roteiro. Então, hoje em dia eu posso dizer que a gente tem uma equipe de roteiristas. Eles já tem até o volume 8 tá escrito já, mas eles fazem a decupagem disso aí, né? Que é aquele detalhamento da história, acrescenta alguns elementos, eliminando o que faz algumas alterações, faz ali a paras arexas, né? Dá aquela organizada no roteiro. Mas o resultado, graças a Deus, o volume 3 mesmo, pra mim, foi um dos melhores pra mim, assim, porque eu não precisei nem pedir nenhum tipo de ajuste, ficou perfeitinho. E o volume 4 tá seguindo o mesmo caminho, que tá em produção, viu, gente? O volume 4. O volume 4 está em produção e vamos chegar lá. Antes de a gente entrar nessa questão do volume 4, a gente poderia falar da questão, assim, já pensasse em fazer uma adaptação, se rolasse, assim, para outra mídia? Tem pensado em algo desse tipo? Teve um pessoal de Recife que entrou em contato até para fazer um jogo de videogame, né? Eles fizeram até um teaser trailer e tal, mas deu uma parada, a gente está em stand-by, né? Estamos replanejando isso aí, como é que ficaria, até porque tudo é muito caro. Produzir o quadrinho em si já é caro, né? E partir para game nem se fala. A gente pensa em animação também, que seria um custo mais barato do que o game, mas acho que o game dava mas a animação também é cara, entendeu? Na verdade, tudo para ser produzido é oneroso, né? Tudo é custo alto, exatamente. A gente já tentou, né? Eu já tive Lei Rouanet aprovado e tal, mas não consegui captar, né? Porque se a gente fosse aprovado e o próprio governo fez esse direcionamento de quem vai investir já mandasse para você produzir, não, para o quadrinho. Se fosse assim era muito bom, mas a gente é que tem que correr atrás dos investidores. Aí é difícil, cara, porque assim, só entra empresa que tem lucro real. A empresa que tem lucro real é uma empresa milionária. Pra gente ter acesso ao milionário, só se a gente fosse amigo dele. A gente não tem esses acessos. Ou Pablo Marçal, né? Exatamente. Se você fosse Pablo Marçal, você ensinaria ele como fazer um... Agora, ele ia te ensinar a fazer quadrinho, viu? Exatamente. Pablo é arretado. Agora, assim, a gente tá falando dessa questão da adaptação e um filme, uma série. Já pensasse nisso? Já também. Inclusive, o volume 4, vou ter que falar nele. O volume 4 seria no Corvo Inimigo Parte 2.
que aí é uma história que não é tão do Lâmina. Vai mostrar o Lâmina, mas as consequências do que aconteceu no volume 3. Mas é uma história do coadjuvante que aparece no volume 2, que é o Matador. Então esse coadjuvante que ele é introduzido aqui, ó, nessa história, o volume 4 vai ser praticamente uma história solo dele. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Lâmina, só que ao invés de ser com crime organizado, com contrabandistas de armas, vai ser uma história bem pé no chão mesmo, vai ser bem Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, tiroteio, vai ser bem, bem bacana essa história aí. O pessoal, algumas pessoas me disseram, Adriano, essa daí realmente tá com a cara do Brasil. Olha aí. E o design do personagem é muito bom. Cadê? É muito, muito bonito. E já pensasse em fazer uma só Aí, pra ele? Ele é mais pé no HQ? chão, então assim, ele pra uma série seria bem mais fácil de adaptar, né? Do que uma armadura tecnológica. Parece que ele tá com uma balaclava já, né? Já é uma balaclava. Mas é uma balaclava, não. É uma balaclava mesmo. Já pensasse em uma série só pra ele, uns volumes? Já. Até porque assim, como o universo do Lâmina Selvagem, ele ainda está começando, a gente está no 4º volume, né? Seria o 6º capítulo. A gente tem muito o que explorar ainda. Então a gente vai ver que o Matador ele já existia mesmo antes do Esquadrão Selvagem, ele já atuava nas ruas de Janeiro. Mas quem é esse cara? Porque ele é uma cópia do Justiceiro? É o quê? Então a gente vai descobrir aí nesse volume 4 aí muitos detalhes sobre a história, né, desse personagem. E sobre esses quadrinhos, assim, como é que a gente consegue adquirir? Então, isso é muito importante de falar porque esse aqui é brinde para vocês, viu, gente? Isso aqui é um presente para vocês. Muito obrigado. Mas vocês vão ter que comprar o volume 4. E nós estamos em campanha. Existe um site chamado Catarse, que ele é um site de financiamento coletivo. As pessoas vão lá, apresentam seus projetos, suas ideias. Pode ser quadrinho, pode ser livro, pode ser um CD de música, pode ser qualquer tipo de projeto. Você vai lá, se cadastra, apresenta o seu projeto, né, mostra pro pessoal e você lá faz uma pré-venda. Você dá um prazo. Esse meu mesmo, eu iniciei agora a campanha em março, ele vai até junho, a campanha da arrecadação. Então tá lá sendo vendido, né? Quem já tem todas as edições vai adquirir o volume 4. Também estamos vendendo um artbook dessa vez, que é um livro só com as artes do personagem. Os estudos, artes originais minhas, inclusive, tem o estudo original lá, o conceito original, feito por mim mesmo, vai estar lá, o pessoal conhecer como tudo começou. Vai ter os estudos dos personagens, vai ter a sinopse desenhada desses 6 primeiros capítulos que a gente fez, uma sinopse para apresentar o projeto. E vai ter alguns posters, algumas artes também de outros artistas. E quem não tem vai ter a oportunidade também lá no Catarse, né? Só botar lá Catarse e pesquisar por Lâmina Selvagem. A gente pode colocar o link? Pode sim, pode divulgar o link, exatamente. No meu Instagram também tem, na bio. Lá tem um grupo, também, né? Nós temos um canal no Instagram falando só sobre o lançamento e tem um link também que vai direto para o Catarse para fazer a compra, né, dos combos. Aí vai ter um combo só com o volume 1, ou melhor, perdão, vai ter um combo só do volume 4, vai ter um combo com o 4 e o artbook, vai ter um combo com todas as edições. Então quem não adquiriu ainda vai ter oportunidade de conseguir tudo num pacote só. Entendi. E tá o precinho super convidativo, né? O preço está em conta. O preço está muito em conta, né? A gente faz o orçamento dentro da realidade, né? A gente sabe que as coisas não estão fáceis. Então assim, a gente bota o custo da revista, um custo de R$20 para uma revista de 52 páginas. Então, caramba, R$20 nessa qualidade, muito você bom. Você compra um cachorro quente, acabou esse dinheiro, né? Cachorro quente tem um refrigerante. Não compra nenhum hambúrguer. Exatamente, não compra um hambúrguer não. Exatamente. Então assim, a gente faz com um preço acessível para que as pessoas realmente possam adquirir, possam comprar. Sabe quanto eu chutei? R$70 uma revista dessa. Mas tem nesse preço. Mas né? tem vários combos, o pessoal fazendo campanha. Mas assim, eu falo pela qualidade que você vê aqui, entendeu? Aham. Quando você pega, você vê que o desenho é bonito. Quanto maior a tiragem, mais a gente consegue reduzir custo na gráfica, né? Então eu também não quero aqui botar a faca no pescoço do leitor e dizer, compre aqui, pague caro. A gente sabe que se for comparar até com quadrinhos que são vendidos no mercado hoje, a média de quadrinho de 100 páginas é R$40. Então eu estou fazendo um quadrinho de 52 páginas na média de preço do que seria a metade disso aí, né? Em torno de R$20. Então, levando em conta que a gente não é uma grande editora, nós não somos uma grande editora, é um trabalho autoral, independente, a gente não tem ninguém apoiando, né? A gente não conseguiu nenhum apoio, nem por Lei Paulo Gustavo, nem por outros meios de financiamento, exatamente, a gente não conseguiu, né? Mas a gente conta com os nossos fãs, né? A gente já tem uma boa base de fãs
Tanto é que a gente já está indo para a 4ª campanha e está conseguindo atingir as metas. E tem muitos fãs, inclusive eu estava conversando com o Marqueline estava falando que uma amiga da faculdade dela, conversando com ela, né, que era muito fã. Então, assim, a gente vê que tem muitos fãs espalhados, né, mais até do que no próprio local aqui na região, né? Sim. A gente vendo a métrica, né, dos acompanhamentos lá no próprio Instagram, até no próprio Catarse, tem como a gente ver onde está sendo comprado. De onde tá o pessoal, né? A gente vê, realmente é mais São Paulo, Rio, né? Pernambuco também tem tido uma quantidade boa, mas assim, ainda precisa crescer muito. Hoje a gente faz eu até brinco assim, às vezes eu digo, caramba, meu sonho era conseguir vender uma revista do Lâmina Selvagem em cada cidade do Brasil, que seria um pouco mais de 5.000 edições. Isso é uma coisa mínima, né? Seria uma coisa mínima. Se eu conseguisse fazer isso, cara, a gente fazia o Lâmina mensalmente. Se eu tivesse uma tiragem mínima de 5.000 edições vendidas do Lâmina Selvagem, essa HQ se tornaria mensal. A gente conseguiria fazer isso mensalmente. Mas, infelizmente, a gente ainda tem tem pouco incentivo à leitura, né? Pouco apoio. Tanto é que eu até recentemente montei um projeto para educação voltado com os quadrinhos. Eu juntei esse material do volume 1 com outros conteúdos que a gente tem. E a gente também está conseguindo colocar em alguns municípios esse projeto, né, para a educação. E está sendo muito bem recebido. Nós já fizemos 4 cidades no Rio Grande do Norte. E estamos tentando expandir aqui para Pernambuco também. A gente sabe que esse ano é um ano difícil, né, na litoral. Talvez a gente não consiga alguma coisa por aqui. Mas está tendo uma boa repercussão também, cara. Os professores ficam apaixonados. Conversei com a professora, uma diretora, o pessoal, rapaz, tu vai apresentar esse projeto, essa mulher é uma pessoa muito dura, ela não vai receber bem não. O cara começou a conversar com a gente, ela chorou quando a gente falando com ela do projeto, da ideia, né? Porque a ideia não é só vender o gibi ou o quadrinho, não é só a gente vender o quadrinho e entregar lá, não. A nossa ideia é fazer um projeto, né? O nome do projeto se chama Requadros da Educação, que é até um trocadilho, né? Requadros da Educação. E ali a gente vai falar do meio ambiente. Eu nem trouxe aqui hoje para mostrar a vocês, mas a gente tem um marcador de página impresso em papel semente, que aí as crianças vão plantar aquele marcador de página e vai nascer a questão da horta nas escolas, e trata do meio ambiente como um todo. Então, assim, é um projeto bem inovador, uma coisa bem interessante e tem dado certo. Onde a gente está passando, a gente está conseguindo lograr êxito, né? O pessoal está comprando a ideia. E como eu falei, não é só a entrega do material, a gente faz a capacitação dos professores, a gente também faz as oficinas com os alunos, né, de desenho, de roteiro. Então, com a questão das escolas integrais agora, né, que os municípios vão ter que ter também, então seria uma opção muito boa para os contraturnos, né, nessas oficinas. Então a gente estamos tentando angariar recursos aí também, até para continuar produzindo mesmo. Show de bola esse tua ideia, viu? Muito bom. Boa. Assim, já começou explanando, mas assim, uma pergunta que eu tenho é sobre essa questão, quais são os desafios, né? Porque eu imagino que são muitos desafios para estar produzindo, principalmente aqui na região, né? Sim. Como é que... Muito, cara, muito difícil. Porque, como eu te falei, né? Eu criei o personagem em 1998, eu só consegui lançar a primeira edição 20 anos depois, em 2018. Que foi lá na Comic Con em São Paulo. Mas já começou bem, né, cara? Já começou no maior evento do mundo, né? A Comic Con de São Paulo é maior até do que a Comic Con San Diego. Tem muito mais público. Que o brasileiro é fervoroso nessa questão, né? O brasileiro acolhe bem essa questão da cultura e tal. Mas é difícil, porque se eu fosse fazer com meus desenhos, não ia sair com essa qualidade. Porque eu não desenho tão bem assim. Entendi. E eu quis fazer um projeto bem feito. Porque o brasileiro já tem tanta aquela síndrome do vira-lata, né? Tanto hater, tanta gente falando mal, quadrinho brasileiro não presta, não sei o que, tem muito disso. O próprio brasileiro lascando o brasileiro. Exatamente, mas a gente tem que mostrar o contrário, né? Então, assim, eu quis lançar um quadrinho realmente já com uma qualidade boa, mesmo que fosse mais custoso para mim, mais oneroso, mas eu quis fazer dessa forma, né? Profissionalizando. Porque eu acho que a gente tem que, como dizer o ditado, né? A gente tem que mirar na lua, porque se errar, pelo menos fica entre as estrelas. Olha, bonita essa frase. Então, assim, eu tô mirando alto mesmo, porque esse pessoal que trabalha no quadrinho do Lâmina, trabalham pra Marvel, trabalham pra DC, né? Eu até brinco assim, o mais fraco daqui sou eu roteirista. Mas a história não é tão fraca assim, né? A história não é fraca, graças a Deus. Como eu já comentei anteriormente. Tá tendo uma evolução do volume 1, volume 2, volume 2, volume 3 e volume 4, vocês vão perceber mais ainda que tanto a arte como o roteiro estão se mantendo agora num nível de qualidade padrão. E a nossa intenção realmente é conseguir o mercado americano, que é o mercado mais forte, né? Americano, europeu, que é mais forte do que o Brasil. Infelizmente no Brasil a gente vê as bancas fechando, vê a livraria fechando,
a gente não vê esse incentivo à leitura. Mas, voltando um pouquinho para aquela questão do projeto da educação, quando a gente bota o projeto em cima da mesa, que entrega para os alunos, que a gente vê os olhinhos brilhando lá, o pessoal todo apaixonado. Caramba, isso aqui é muito bom para a criançada, cara. É muito bom. Então é isso que meio que nos mantém impulsionado a continuar produzindo, porque praticamente nas campanhas a gente meio que empata. O custo de produção é praticamente o valor que a gente arrecada. Então a gente não tem um lucro. Ninguém vai ficar rico vendendo quadrinho, né? De uma hora para outra. Eu sempre soube também que era um projeto de médio e longo prazo, né? Não é uma coisa que ia estourar. Eita, a Marvel vai ver e vai levar. Não, não é assim. A gente sabe que tem que ir galgando, né? Aos poucos ali, subindo degrau por degrau. Devagarinho sempre. Devagarinho sempre, exatamente. Mas graças a Deus, pelo pouco tempo que o personagem tem, né? Lançou em 2018, a gente já tem uma repercussão muito boa, né, no cenário nacional como um todo. Como eu falei, tem hater em todo canto, né? Sempre tem aqueles caras que gostam de falar mal porque fala mal mesmo, mas não tem nem Porque não sabe fazer. mas exatamente, eu nunca vi alguém que está melhor do que você falar mal de você, sempre alguém que está pior, né? Então a gente não tem que se preocupar com isso, é continuar fazendo nosso trabalho, acreditar naquilo que a gente faz. Eu até uso muito o exemplo do próprio Stan Lee, né? Quando o Stan Lee foi mostrar para o editor dele a história do Homem-Aranha, disse, não, isso não funciona, um super-herói tem que ser um cara forte, vai botar um adolescente, um menino que apanha todo mundo. Aí depois que estourou, aí disse, não é você que dá certo. Então assim, Stan Lee sempre conta esse exemplo, né? E eu sigo meio que por aí também. Cara, eu não tenho uma linha editorial para seguir. O quadrinho é meu, é autoral, é independente. Então eu quero contar a história que eu quero contar. Eu não vou fazer aqui, botar um idealismo partidário porque alguém quer. Eu não vou colocar aqui, como alguns dizem, uma lacração porque alguém quer. E também, na hora que eu quiser colocar, eu coloco também, porque se fizer parte do contexto da história que eu quero contar, eu mostro e ninguém vai... Se couber, exatamente. Ninguém vai ali... meio que está ditando o caminho que o meu quadrinho vai seguir, porque, como eu falei, eu já tenho a fase 1 toda escrita. E eu quero, pelo menos, concluir essa fase 1. Eu concluí essa fase 1, aí eu já até falei com o menino do editorial, digo, ó, a partir daqui eu só quero dar o plot da história e vocês podem continuar escrevendo. Até porque não tem esse tempo todo de estar de frente, né, da produção como um todo, mas eu já dei a carta branca a eles, ó, a partir do volume 9, 10 e diante, vocês aí podem assumir o roteiro. Eu já tenho os vilões estabelecidos, você segue a partir daqui e a gente vai só meio que acompanhando mesmo. Tem uma questão que falou a partir do volume 9, né? Que Isso. até o 8... O 8 encerra a fase 1. Né? Fase 1. Porque eu tava dando uma pesquisada no YouTube aqui sobre Lâmina Selvagem, antes da gente vir pra cá, e eu encontrei um cara fazendo um review. Sim. Aí ele deu um review e o pessoal falando embaixo. Eu conheço, eu já li, gostei muito, não sei o quê. A ilustração é muito boa. Aí tem um pessoal aqui que falou assim, a Tayan Silva. Ela, comprei aqui em Recife esse quadrinho. Acho que era o volume 1 ainda. Sim. Falei diretamente com o autor, que por sinal é muito gente boa. Em relação aos próximos volumes, o Adriano me disse que toda a história está pronta há 20 anos. Contou a história, né? Isso. Essa que você falou. E que, porém, daria em torno de 7 volumes. Porque eu acho que não tinha essa... Acho que tu ia contar tudo logo em 7º volume, né? E o pessoal te segurou. Porque na verdade, no planejamento que eu tinha originalmente... Isso foi há 5 anos, viu? Aham. Que ela respondeu isso aqui. Foi na época que lançou o volume 1 mesmo. A gente foi em algum evento lá em Recife. Então, o volume 1, ele tem 3 capítulos. Então, a ideia original era que cada volume fosse um capítulo. Mas como eu contei logo os 3 capítulos no volume 1... Entendi. Aí ficou ali nos 8, encerrando a fase 1. Agora entendi. E como é que tá essa vida de eventos? Tá? Tem muitos eventos que Tem. Nós fomos, no ano passado, né, 2023, nós fomos para o Imagineland, que é um evento que está acontecendo em João Pessoa. Foi a primeira edição, foi muito boa. Cara, foi o Frank Miller, o cara que escreveu o Batman Ano 1. Então, assim, já começou, né, colocando gente de peso, né. Sidney Guzman veio, da Maurício de Souza, produção. O próprio Maurício de Souza foi homenageado, né, porque a família dele é paraibana, né? Ele foi homenageado no Imagineland. O Imagineland é um evento do JP e do Peter Jordan, né? Do E-Nerd. Então, os caras sabem o que estão fazendo. Esse ano agora vai ter a 2ª edição. Inclusive,
lá no Catarse do Lâmina Selvagem, nós vamos ter combos exclusivos para retirada no evento. Então tem pessoas que vão comprar e não vão precisar nem pagar frete. É só escolher lá o combo Imagine Land, que vai retirar com a gente lá no dia do evento. É bom que já recebe o autógrafo na hora, já tira uma foto com a gente. E quem retirar lá no evento, quem escolher esse combo, a gente vai ter um selo dourado do Imagine Land, que a gente vai colocar nas edições também, como para ficar marcado, né? Essa daqui foi exclusiva desse evento. Então a gente andou conversando com o pessoal e resolvemos fazer dessa forma. E ainda no ano passado, né, nós fomos para o Karting Geek, que é um evento de um colega nosso lá em Serra Talhada. Também foi muito bom. E em julho, já está confirmado, já fomos selecionados para o Artist Alley. Vamos estar de volta no Imagine Land. Vai estar lá. E vamos ver quem é que vem dessa vez, né? Para fechar, eu vou ler esse último comentário aqui que foi interessante. A gente tinha falado sobre que o pessoal dizia assim, é Wolverine, parece que Wolverine. Sim, sim. Tem um camarada que falou assim, de primeira vista me veio na cabeça BR Wolverine. Um brasileiro, né? Isso. Mas depois da metade do vídeo deu para perceber que é uma leitura interessante. Bem produzido e com uma arte bacana. Já foi para minha lista de procurados. Valeu pela dica, John. Que era o camarada que tava fazendo review aqui, né? Tem vários canais, gente, falando. Tem o pessoal do Heróis e Mais. Tem vários canais, vários. Fernando Bendim. Tem muita gente que já fez review, né, do quadrinho do Lâmina. E o que atrapalhou um pouco também, né, a própria produção como um todo foi a pandemia, né, gente? Eu lancei o número 1 em 2018, 2019 era para lançar o 2, mas aí já começou a pandemia lá no finalzinho de dezembro, aí 20, 21, tudo pandemia, coisa meio parada. Ainda lancei, né, durante a pandemia, eu lancei o 2 e o 3, mas muita gente entrava em contato, Adriano, tô desempregado, cara, o comércio fechou, a gente tá parado e tal. Mesmo assim, a gente conseguiu atingir a meta e estamos aqui na luta agora para apresentar o volume 4. Tem alguma coisa já do volume 4? Cara, eu tenho, o que eu posso mostrar por enquanto são algumas artes originais. Olha aí, artes originais do volume 4. Do volume 4, que... Exclusivo. Não é exclusivo. Já postasse alguma coisa? Não, já. Não. Olha, exclusivo. É exclusivo. Pouca coisa a gente tem mostrado disso aqui. Não sei se tem alguma câmera, se só deixar aqui a gente já consegue ver. Já consegue ver, né, Brandon? Dá pra ver aqui? Hein, Brandon? Dá pra ver aqui? Ele levanta lá com o modelo. Pode passando aí. Então, exclusividade. Mas pode mostrar. Pode. Olha aí. São as artes originais. Originais, artes finalizadas no nanquim. Então muita gente está dizendo, cara, que essa história... O desenhista é o Renato Rei e o arte finalista é o Fernando Oliveira, de Vitória de Santo Antão. O finalista é o color, né? É o que passa o nanquim. E o que é colorido? Ainda tá... Aí é digital, ó. Aí já tá com ele essas páginas. No caso, um faz um rabisco, Um faz o lápis, o outro faz a arte final, o outro colore. Cara, isso aqui tá muito gráfico, tá bem... A questão da violência, né? Tá bem... Olha o que tu tá entendendo que tá acontecendo aqui. Caramba. Agora veja só, outra coisa que eu ia perguntar. Seria a questão da idade. Mas isso pra todo mundo... Não, o quadrinho geralmente tem a partir de 12 anos, né? Eu não sei se nesse caso aí teria que ter uma faixa etária mais avançada, né? Porque a gente não mostra também muito detalhe, né? Eu sei. A gente não tem muita... Mas essa edição 4, ela tá um pouco mais acima, a violência, porque no caso o personagem, ele tem essa tendência até mais do que o outro, né? Tem. Ele é um anti-herói, esse sim é um anti-herói. Esse Sniper é esse vilão? Não, É o anti-herói. É o Matador. Isso. Ele é Sniper. Agora assim, isso aqui tá muito invencível. Eu não sei se acompanha a questão da violência, é bem nesse nível, né? Sim. Como eu falei, né? Algumas pessoas estão achando que essa edição é a mais pé no chão, assim, a mais cara da realidade do próprio Rio, né? Não, mas aí não tem problema não. Essa aqui tá top também. Mas aí, como acontece na edição do Lâmina, o personagem também é capturado e a gente mostra aí também como é que se dá essa captura dele e como ele consegue fugir aí do cativeiro. Isso aqui tá bem Rio de Janeiro também. Show de bola, já.
Muito bom. Então compre. Spoilers inéditos aqui nessas páginas, né? Foi mesmo. Exclusivo aqui, o Top Moja Podcast vai vender exclusivo. E então comprem, não deixem de comprar o volume 4 na Instagram. Vão lá no Catarse, gente, né? Dê esse apoio lá, gente. É muito importante que... depois eu compro contigo. Cara, é mais importante, né, que você compre pra mim, hein? Pra mim é mais importante que você compre no Catarse, porque me ajuda a atingir a meta, né? Eu atingindo a meta, pra mim é super importante, porque eu vou atingir ali o percentual da campanha, né? A gente estabeleceu em R$20 mil. Na verdade são 2 livros, né? Não vai ser só um livro. Os R$20 mil vão ser de 2 livros. Vai ser o volume 4 e o artbook. Então seria meio que R$10 mil para cada livro. 500 assim, cópias de cada, mais ou menos, né? Seria o mínimo, né? Sei, entendi. Então aí a gente tem uma quantidade boa de apoiadores, né? Tem gente que está comprando, o pessoal já chegou junto já. E assim, um detalhe aqui interessante, que eu não sei se a Adriano sabe, que é aqui, ó, na lista negra do GAN, olha esse nome aqui, mano, ó. Cadê? Olha esse nome aqui, que nome é esse? Eita. Foi mesmo, cara. Eu já fui apoiador. Você já é apoiador? Na terceira, comprei no cartaz, esse ano vou comprar de novo. Muito bem, cara. E assim, uma coisa interessante, né? A gente... Esse é um detalhe que o pessoal não sabe. Os apoiadores tudinho ficam na parte final, né? O apoiador, ele passa a fazer parte da história, né? No volume 2, a gente está sempre tentando inovar, né? Como introduzir aqui o pessoal na lista de apoiadores, né? Então, no meu jornal fictício, a gente está publicando aqui um edital, né, de convocação dos candidatos aprovados para estágio na Biotech. Esse foi o volume 1 ou 2? Esse é o volume 2. Volume 2, né? No volume 1, como já é uma reimpressão, a gente não apresentou os apoiadores, já foi reimpresso com custo próprio aqui. E no terceiro foi a lista negra. No volume 2 foi um edital de convocação, no volume 3 foi a lista negra do pessoal lá do clã Coruja, e no quarto a gente tá bolando aí alguma coisa que tá em alta, rede social, né, tal. De repente eu vou colocar alguma postagem ali no final, até no jornal virtual, né? Se você for observar, no volume 1, o jornal é físico, né? No volume 3, a gente já apresentou como se fosse um jornal digital, né? Seria mais contemporâneo, como se fosse uma página de internet. Então a gente vai colocar ali no volume 4, provavelmente, alguma matéria publicada nesse próprio jornal, ou vamos colocar como se fosse comentário das pessoas, os apoiadores comentando a matéria, ou curtidas. Fulano curtiu, Entendi. né? A gente vai colocar algo nesse sentido assim, sempre para estar fazendo com que os leitores estejam introduzidos na história. Os apoiadores estejam introduzidos na história. Não só como um agradecimento a me apoiou, mas que vão fazer parte realmente da matéria. Né? Se o gibi for republicado lá fora, vai ter que sair isso aí, porque faz parte do jornal. Entendi, vão ficar pra história, né? Exatamente. Aí eu tô no volume 3, tá vendo meu nome lá na lista negra? A lista negra, pra ser... E aí, então é isso, né? Não deixem de comprar o volume 4, não é isso, Adriano? Exatamente. E volta a repetir, é importante. E o book... O artbook. Artbook. Lá vai ter combo, né? Volume 4 e artbook. Baratinho. Precinho bem justo. Então vamos lá, o link tá na descrição. A gente vai deixar aqui na descrição. Então é isso, né, Adriano? A gente agradece, a gente poderia aqui passar muito mais tempo falando sobre quadrinhos. A gente vai trazer a Adriana aqui outras vezes, com certeza. Vamos sim. E é isso, a gente agradece, Adriana, a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Demorou, mas aconteceu. Né? Fico muito lisonjeado e a receptividade aqui é muito calorosa. Né? A gente está entre amigos, na verdade, é muito bom esse bate-papo. A gente compartilhar um pouquinho das nossas ideias, né? Com pessoas que são próximas, pessoas amigas nossas, pessoas que sabemos que querem o nosso bem, né? E a gente sabe que a recíproca é verdadeira e a gente está aqui para isso, mostrar um pouquinho do nosso trabalho e fazer com que o nome de Bom Jardim, né, também ultrapasse as barreiras, né, do nosso país e a gente possa chegar lá fora com esse quadrinho. É isso aí. E o pessoal que está acompanhando tem que fazer o quê, Maninho? Curtir, comentar e se inscrever. É importante. A gente está batendo algumas metas também aqui. Importantíssimo. E se inscrevam. É isso aí. E sigam o Lâmina no Instagram, né, gente? Com certeza. Lâmina_selvagem. Sigam lá. A gente vai botar na descrição aqui também. Então é isso. Fechou, Maninho? Fechou. Fechou? Valeu, pessoal. Valeu.